E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Esse vídeo aqui, já tem um tempo, né, que eu não falo sobre... Na verdade, não posto vídeo na horizontal aí, geralmente short, ou a nossa live semanal, que é de segunda a sexta, ou de repente nossa leitura bíblica que demora, mas no intervalo de tempo, geralmente no sábado, como, né, eu tenho feito aos sábados. E vídeo realmente assim na horizontal não tenho feito. Porém, eu quero agora iniciar uma série de mensagens baseadas em temas atuais, que são temas que não só são relevantes, mas são temas que devem ser discutidos no nosso meio. E nessa série eu vou começar hoje falando sobre a igreja, como lidar com o feminismo. E por que nós temos que observar essas questões? Eu lembro que há muitos anos atrás, a igreja ela tinha dificuldade de lidar com certas questões que falavam que eram questões melindrosas. E nessa série de mensagens eu quero abordar algumas dessas questões pela ótica tanto de quem é a pessoa praticante, pela ótica também da pessoa que é a pessoa que vai recepcionar e pela ótica da pessoa que vai tratar. Ou seja, chegar alguém na igreja e ela é uma pessoa que é adepta do feminismo. E isso, na verdade, não se choque, mas no nosso meio tem muitos. Porque apesar das pessoas falarem sobre o feminismo fora da igreja, uma das questões que tem estado envolvida na igreja é que as mulheres, e muitas delas, tadinha, não vou falar tadinha não, que geralmente a gente, quando fala isso, a gente parece que está menosprezando, mas o apóstolo Paulo diz que são mulheres nessas loucas que aprendem sempre, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ou seja, tem irmãs que estão na igreja e elas ouvem o que o mundo fala e elas adequam a sua vida, ou seja, tomam para si, achando que aquilo é algo que é necessário, é aquilo que é construtivo e elas vão realmente ser beneficiadas. Assim também é o feminismo. Só que, estudando a história do feminismo, nós vemos primeiro que eu vejo que toda a prática ideológica pautada no tempo em que vivemos é uma pauta que se levanta e o primeiro alvo é ser contra os princípios da palavra de Deus. Ou seja, eu e você temos que entender que como servos do Senhor, não podemos, como diz o apóstolo Paulo, não podemos nos amoldar ou tomar forma desse mundo. Porque o mundo respira pecado. E a ideologia do feminismo, ela vem contra um princípio básico da Bíblia. Quando Deus disse que o homem seria o cabeça, a mulher seria a ajudadora. Assim como o homem é o cabeça da família e a mulher é a ajudadora. Para que a família funcione com harmonia, o princípio de autoridade tem que ser estabelecido. E hoje nós vemos na igreja mulheres afirmarem como as feministas, dizer o seguinte, que não, eu não tenho que obedecer ao meu marido. Ora, se você é mulher cristã e não quer submeter a autoridade do seu marido, você é rebelde. E você simplesmente está com o espírito do anticristo agindo pela sua vida. É simples assim. Agora, eu fico perplexo porque alguns pastores têm dificuldade em tocar em temas como esse. Porque na mente dele, ele acha que vai ferir ou magoar. Em uma de minhas lives, eu disse sobre isso, um comentário de um dos inscritos, dizia que há pessoas que não suportam a verdade. A verdade de Deus, ela sempre vai ser dada para mim e para você
para que nós venhamos entender e ouvir a voz de Deus e quem é Deus. O apóstolo Paulo diz que se nós somos disciplinados e advertidos é porque somos filhos. Se não suportamos a advertência, nós somos bastardos. Ou seja, quando você vê na igreja mulheres que ouvem falar que o feminismo é uma ideologia destrutiva, e eu nem vou falar sobre a retrospectiva histórica, porque nesse canal aqui eu não preciso estar falando sobre isso. Porque se você for estudar a fundo sobre o feminismo, você vai ver que a fundadora do feminismo era uma mulher que o princípio dela era realmente destruir a família, ou seja, desconstruir aquilo que Deus criou. Então eu quero primeiramente direcionar as mulheres da igreja. Irmãs, abra a visão. O homem não é o inimigo da mulher. Ao contrário, a Bíblia diz que os dois trabalhando juntos seriam uma só carne, como homem e mulher. E hoje eu vejo mulheres se levantando contra o marido e se orgulhando, dizendo: eu não obedeço meu marido. Então você é rebelde e está em desobediência declarada contra Deus. Uma hora a conta chega. Agora, o que me deixa às vezes também pensativo é que até a igreja ela não sabe lidar com essas questões. Vamos supor que chega uma mulher que vem do mundão, ela aceitou a Cristo, mas ela tem essa ideologia como modo de viver, e agora ela chegou na igreja. O que você deve fazer na hora de recepcioná-la? Então você e eu temos que entender. Chegou uma pessoa na igreja e ela vem dessa corrente feminista, ela vem entendendo que o homem não deve ser, a mulher não deve ser submissa ao homem. Como tratar essa pessoa? Eu quero dizer para você que para tratar essas pessoas, você tem que tratar com a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro machista. Ao contrário, a Bíblia é o livro que mostra a justiça de Deus. Como Deus é justo e o amor de Deus é muito grande. Então eu quero dizer para você que chegou alguém na igreja, como tratar? Bíblia. Se a pessoa não se converter pela palavra, nada converte ela. Porque só o Espírito Santo tem o poder de mudar essa ideologia do coração da pessoa. Então esse é o ensinamento que está faltando no nosso meio. E confrontar. Em que sentido? Mostrar que realmente Jesus falou sobre essas questões e que essa pessoa precisa aprender a andar segundo a palavra de Deus. Então, chegou alguém na igreja, é feminista, aceitou a Cristo, novo convertido, palavra, Bíblia. Porque se a pessoa quiser realmente uma vida de transformação, vai aceitar o que Jesus tem para dar para a vida dela. E aí, chegando já no final dessa mensagem aqui, da série que nós temos que vamos passar aí, eu quero dizer para você que existem pessoas que não sabem lidar com essas questões porque elas tratam com essas questões único e exclusivamente sem conhecer. Por exemplo, um médico ele só é um médico que desempenha o seu papel com maestria quando ele conhece a doença que ele está tratando. E se você que é líder e não sabe sobre como funciona o meio feminista, ou da onde surgiu a ideologia que dá sentido a essas mulheres, você não tem como trabalhar para que essa pessoa realmente entenda que o caminho que ela tomou é uma rota destrutiva. E as feministas, elas acham que o homem é o inimigo delas. Mas quem colocou isso é o próprio demônio.
baseado na ideologia de Marx, que dizia o quê? É a luta de classe. No manual comunista, está lá. Então, quero dizer para você que você, como que vai tratar essas pessoas, precisa compreender qual é a visão que elas vêm trazendo na sua vida. E para a igreja, o pastor precisa abrir o olho porque em nosso meio tem muitos jovens, adolescentes, que estão mergulhando nessas ideologias. Porque a Bíblia diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. Então, antes de qualquer coisa, eu e você precisamos nos municiar de conhecimento para lidar com questões como essa. E deixa que o Deus faz o resto. Ou melhor, na verdade, Deus faz tudo. A gente só entra com a porcentagem para colaborar um pouco, que a gente é nada. Então você, irmã, que tem andado na ideologia feminista, que acha que o homem é o inimigo, que o meu corpo é minhas regras, que elas dizem assim, por isso elas acreditam a interrupção de bebês em que elas têm direitos sobre isso porque é o corpo dela, o que é uma falácia. Porque, primeiro, o corpo da mulher é o corpo da mulher. Já o bebê, o feto que está ali, não é prolongamento do corpo da mulher. Ao contrário, o que é prolongamento do corpo de uma pessoa? Cabelo, você corta, nasce. Unha, corta, nasce. Bebê não. Bebê é um ser independente. E ele está ali no útero. E a única coisa que permite que ele fique no útero da mulher e não seja expelido pelo corpo como corpo estranho é a cápsula que envolve ela, o bebê, que é a placenta. E é tão independente isso que é o bebê que determina o impedimento ou o fim do ciclo menstrual da mulher. E é ele também que diz a hora que vai sair. Como pode ser um prolongamento do corpo da mulher se ele é independente? A diferença do bebê para um adulto é só o tempo e a nutrição, porque ser vivo já é. A Bíblia diz que a vida começa na concepção. Então, essa ideologia destrutiva tem entrado nas igrejas e eu peço que você abra o olho. Ficamos por aqui. Quero que você curta, compartilhe. Até a próxima mensagem da série Os Passos que a Igreja Precisa Tomar. Amém?